Olá, tudo bem? Eu sou o Davi Lemos e desejo ter com você um momento com Deus. Vamos orar? Senhor Deus, estás nos céus, como é bom, Pai, mais uma vez estarmos aqui, diante do Teu trono, para Te contemplar, para aprender diretamente de Ti, toda a sabedoria que o Senhor tem para nos ensinar, para assim andarmos de conformidade com a Tua vontade, para poder Te agradar, para poder glorificar o Teu santo nome, Pai. Perdoa as vezes que nós perdemos essa oportunidade de bendizer o Teu caráter. Perdoa, Pai, pois dessas situações nos comportamos e agimos de maneira leviana e neciamente. Mas esse não é a nossa vontade. Infelizmente, deixamos o pecado falar mais alto. Mas nessa ocasião em que estamos te buscando, queremos te agradar e nos fortalecer para assim vivermos em constante fazendo a tua vontade. É isso que nós te oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de hoje é um tema muito interessante. Talvez vamos falar aí, talvez não, vamos falar de um verso que você conhece muito bem. O tema de hoje é tudo para o bem. E aí, qual foi o verso que veio na sua cabeça? Pois muito bem, nós vamos ler esse verso. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler o versículo 28, que diz assim, ó. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que é que coopera para o bem? Todas as coisas. Todas as coisas. Às vezes a gente olha para a nossa vida e pensa, rapaz, esse verso não se aplica na minha vida. Porque olha, eu vou te falar, Davi, as coisas não estão nada legais. Tudo tem ido de mal a pior. E eu estou esperando ansiosamente por essa promessa se cumprir na minha vida. Todas as coisas cooperam para o bem. Até então, não tenho visto bem nenhum. Interessante quando a gente avalia a nossa vida por essa ótica, porque existiram personagens bíblicas que, de certo modo, se a gente for analisar, viver uma vida, a gente pode até mesmo considerar pior do que a nossa. Quer um exemplo disso? Podemos citar, por exemplo, o caso de José. Esse mesmo, José do Egito. Foi vendido pelos seus irmãos. Passou 13 anos vivendo ali uma vida de escravidão, entre prisão, humilhação. A gente para avaliar a vida dele e percebe que ele estava sozinho, em um lugar estranho, com costumes estranhos, com deuses estranhos, sem nenhum amigo, sem nenhum parente. Ele estava simplesmente só ele e Deus. E mesmo vivendo em situações como essa, ele perseverou, ele manteve aquilo que, vamos dizer assim, aquilo que ele tinha aprendido e vivendo aquilo que agradava a Deus. Até que em um determinado ponto da sua vida, a vida dele meio que dá uma guinada, uma transformada, uma mudada, e tudo que aparentemente era ruim, mal, deu uma mudada bem para melhor. Aquele que estava jogado numa cela de prisão, talvez com os piores bandidos da época e da região, agora ele se torna o governador, a segunda pessoa mais importante de toda a província do Egito, o governador do Egito. E aí, de forma natural, a primeira coisa que passa na nossa cabeça é: agora ele vai pagar de maneira justa todo o mal que ele sofreu, todo, vamos dizer assim, a desgraça que ele viveu na mão das outras pessoas. E a gente percebe que ele vive completamente uma realidade diferente daquilo que muitas vezes a gente pensa como senso de justiça. A primeira oportunidade que ele teve, de certo modo, para se vingar, principalmente dos seus irmãos que tinham o traído, abandonado ou vendido como uma mercadoria, ele aproveita e abençoa os seus irmãos. É nesse momento que a gente percebe o propósito que Deus tinha reservado para José. Ele não simplesmente ia ter uma vida confortável, mas ele seria responsável pela manutenção, pela sobrevivência, tanto dos seus parentes, como de toda uma multidão de pessoas. Olha que bênção maravilhosa. Você já descobriu qual é o seu propósito? Nessa vida? Nessa história?
você ainda não descobriu, procure saber. Porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Às vezes a gente pensa, mas eu não tenho propósito nenhum, eu não fui reservado para grandes coisas. Aí é que você se engana. Às vezes um lindo testemunho já é um grande propósito. E aí, como anda o seu testemunho? Sofrimento, irmãos, sempre vai haver na história desse mundo. Isso não tem como separar da realidade do pecado. O simples fato de vivermos em uma realidade em que o pecado existe, o sofrimento já passa a ser algo natural. A questão é, o que é que eu e você temos feito em relação ao sofrimento? Temos nos afastado de Deus? Temos blasfemado o seu nome? Temos aproveitado essa oportunidade para fazer aquilo que a tentação tem levado, as inclinações corruptas do nosso coração tem nos conduzido? Ou a gente tem se aproximado de Deus? A gente tem mantido a presença de Deus na nossa vida? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio que você ama a Deus. Se o bem que você tanto almeja ainda não chegou, espera mais um pouco. A vida de Daniel, para o bem chegar, durou 13 anos. Talvez o seu chegue mais rápido, ou talvez demore mais um pouco. Mas é certo que Deus não falha em suas promessas. Tá bom? Chegamos a mais um fim do nosso Momento com Deus, com o tema Tudo para o Bem. Que nós possamos manter viva essa promessa de Deus e viver uma vida que agrada a Deus, sem procurar, de certo modo, meios para alcançar esse bem, mas esperar no Senhor, pois, como a palavra de Deus afirma, Ele é fiel e justo para cumprir a sua palavra. Mentiroso? Somente Satanás, Deus não. Deus não é homem de mentira. Então Ele vai cumprir. Espera e permanece nele. Tá bom? Até a próxima. Nosso encontro está marcado para amanhã. Eu te espero aqui. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.